Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Conselho de Segurança, um podcast semanal da revista Sábado, onde vamos debater e analisar os principais temas da atualidade internacional. Como membros permanentes deste Conselho de Segurança, vamos ter o Vasco Rato, que é professor de Relações Internacionais e ex-presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, e João Carlos Barradas, jornalista e especialista em assuntos internacionais. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado, e vou ter o privilégio de moderar esta conversa nas próximas semanas e meses, que se quer que seja muito longa. Sejam bem-vindos e, como não podia deixar de ser, vamos começar por olhar para a situação na Ucrânia. 100 dias após o início da invasão russa, o que é que podemos esperar deste conflito? Numa altura em que a Europa aprovou um novo pacote de sanções, os Estados Unidos continuam a enviar armamento para a Ucrânia e Joe Biden garantiu que não irá fornecer material militar que possa ser utilizado para atacar território russo. Para além disso, o Presidente dos Estados Unidos esclareceu também, através de um artigo de opinião publicado no New York Times, que não pretende tirar Vladimir Putin do poder ou prolongar o conflito apenas para enfraquecer a Rússia. No terreno, Moscou continua a progredir na região do Donbass e o bloqueio dos portos está a impedir a exportação de toneladas de cereais, o que ameaça agravar a crise alimentar no mundo, especialmente em países africanos. A guerra está também a contribuir para a escalada dos preços dos combustíveis e da inflação, o que poderá ameaçar a estabilidade social nas democracias ocidentais. Tudo junto, Vasco, quando chegaremos ao ponto em que estão criadas as condições para iniciar negociações de paz? O que é que poderá faltar para chegarmos a esse ponto? Bem, antes de mais, é um gosto de estar aqui contigo e com o João. Essa parece-me ser a questão essencial, que é saber até que ponto é que as partes estão preparadas para negociar. E segundo, que tipo de cedências é que tanto os ucranianos como os russos estarão preparados para garantir essa paz. Eu creio que mais tarde ou mais cedo a parte ucraniana terá de reconhecer que há factos no terreno, como diria Stalin, não é? Quer dizer, há realidades no terreno que vão obrigar a um conjunto de cedências por parte de Kiev. Que, aliás, Zelensky, a semana passada, de uma forma indireta, parece que o reconheceu quando falou no regresso às fronteiras antes de 24 de fevereiro. As fronteiras antes de 24 de fevereiro já, para todos os efeitos, não incluíam nem a Crimeia nem parte do Donbass. A meu ver, o que acabará por acontecer é que parte da zona, ou a totalidade da zona de Donbass, acabará por tornar-se independente ou será anexada pela Rússia, não se sabe bem a fórmula concreta. E a Crimeia, obviamente, e a ponte terrestre que liga as duas regiões provavelmente ficará sobre a soberania efetiva da Rússia. Parece-me ser esta a solução possível. Em contrapartida, os ucranianos terão algumas de garantias de segurança, mas também já as tiveram nos anos 90, quando abdicaram das suas armas nucleares e nem por isso evitaram este desfecho. Mas isso significa que a Ucrânia está condenada, digamos assim, a servir aquele famoso tampão entre a Rússia e a Europa? Eu creio que sim, tanto a Ucrânia como a Bielorrússia estão condenadas a isso, porque a partir do momento que o Ocidente diz que não está preparado através da NATO para intervir militarmente, de forma direta, então é uma questão de saber quando é que os russos, ou melhor dizendo, quando é que os ucranianos deixarão de combater ou terão de reduzir os combates. Isso depende muito, já não depende dos ucranianos, depende do fornecimento de armas por parte do Ocidente, mas a partir do momento, mais uma vez, a partir do momento em que se está empenhado numa guerra de proxy, não é? E não há uma intervenção direta por parte da NATO, eu penso que a iniciativa e o tempo estão da parte da Rússia. Essa é uma questão-chave, João. Ou seja, quanto tempo é que o Ocidente poderá continuar a fornecer
armas à Ucrânia e que permitiu que a Ucrânia passasse de uma situação praticamente defensiva para um discurso de poder eventualmente ganhar, ou pelo menos um discurso público de ganhar a guerra. É mais simples irmos por partes e não falarmos de Ocidente. Tentar definir talvez o que é apresentado como objetivo de guerra por parte do lado agressor. Ora, os objetivos de guerra apresentados por Vladimir Putin em público foram-se alterando à medida que havia diversas peripécias essencialmente negativas na ofensiva militar de Moscou. É preciso não esquecer que o objetivo inicial declarado pelo próprio Putin tratava-se de conseguir uma mudança de regime, tratava-se de desmilitarizar a Ucrânia, de desnazificar a Ucrânia, livrando o povo ucraniano do jugo, eu estou sempre a citar Putin, de um bando de drogados e nazis que se tinham alegadamente apoderado de uma forma ilegal do poder num golpe de Estado em 2014, de forma ainda a impedir o genocídio das populações russas da região do Donbass. Isto é a justificação de guerra quando é lançada uma ofensiva que falha rotundamente nos primeiros meses. Esta ofensiva era esperada apenas, digamos assim, 3 ou 4 dias antes, quando há de facto uma ideia expressa claramente de reconhecimento das autoproclamadas repúblicas secessionistas no Donbass, a chamada República Popular de Lugansk e a República Popular de Donetsk. A partir daí fica mesmo claro que vai haver uma operação militar, sem se perceber quais serão os contornos disso. E convém ainda pararmos um pouco e ter em linha de conta que as avaliações que são conhecidas e que firmaram-se, foram a substância, a base das orientações políticas dos principais governos, quer da Europa Ocidental, quer dos Estados Unidos, do Canadá, foram de que a capacidade de resistência ucraniana era extremamente minuta e que num prazo máximo de 3 semanas teria de haver uma cedência genérica à Rússia e que a hipótese de a capital Kiev ser conquistada a curto prazo era uma coisa óbvia, praticamente dada de barato. Nada disso aconteceu, o resto do curso dos acontecimentos em termos militares é conhecido, falhou a ofensiva sobre a capital, não houve decapitação do regime, pelo contrário, houve uma solidificação da liderança política em torno do grupo liderado pelo presidente Volodymyr Zelensky, falhou a ofensiva também no nordeste do país e houve um sucesso no sul que cria aquela situação que o Vasco referiu há pouco de haver uma conquista de boa parte e de uma grande cidade que é Kherson, que permite garantir uma faixa de segurança e sobretudo o abastecimento de água à península da Crimeia ocupada desde 2014 e depois houve agora, mais recentemente, uma concentração, um esforço de guerra para conquistar a parte norte do Donbass, a totalidade praticamente da província de Lugansk e assegurar praticamente o controle de 3/4, mais de 2/3 de Donetsk. Estes objetivos militares russos, que estão sempre a mudar, implicam que Vladimir Putin chegue a uma altura em que possa declarar vitória e impor condições. Ora, aqui há uma dinâmica interna do regime que não é clara de todo, na minha opinião, e que poderá levar a que ele seja mais ou menos suscetível a pressões. Ora, nós temos uma ideia de que a propaganda ucraniana e o apoio ucraniano é muitíssimo bem sucedido ao Ocidente, apesar das claras divisões entre diversas potências europeias, os Estados Unidos, os Estados Bálticos em relação à Alemanha, a posição da Polónia, muito contraditória em relação Existem à França. perspectivas diferentes em relação ao que deve ser, a guerra, quando é que ela deve guerra. parar, que tipo de cedências é que se podem fazer ou não à Rússia. E nós esquecemos que a propaganda ucraniana não funciona de uma maneira tão eficaz junto do terceiro mundo. Se tivermos em linha de conta aquilo que acontece nas relações internacionais
internacionais com o chamado Terceiro Mundo, temos um exemplo bom para dar. Esta quarta-feira, por exemplo, o presidente de Moçambique, Nyusi, teve uma reunião no Maputo com a presidente do Conselho da Federação, ou seja, da Câmara Alta do Parlamento de Moscovo, e manifestou a sua imensa compreensão pelo esforço que a Rússia está a fazer para resolver o problema de abastecimentos de cereais que está a afetar globalmente todo o planeta. E quando se está a afetar o planeta, são das coisas mais simples. Por exemplo, o prato nacional de Singapura, que é o prato do arroz com frango, com galinha, está em risco porque a Malásia tem problemas em fazer o fornecimento de a galinha e frango a Singapura. Isto pode parecer quase que anedótico, é uma coisa de nada, mas já não é em relação ao Programa Alimentar Mundial, que tem de sustentar populações em extrema miséria e em situação de fome, como acontece no Corno da África, que é uma situação típica. E a maneira como é posto o problema revela que a propaganda russa funciona em alguns casos, ou seja, criou uma situação, não sei se vocês estão de acordo, em que há uma equiparação entre os dois lados, não há agressor, deixa de haver agressor, há apenas um conflito que irrompeu, ignora-se porquê, e que uma das partes tem de fazer cedências porque a outra está a manifestar boa vontade para poder-se desbloquear uma questão de abastecimentos. Portanto, é em função de todo este conjunto de fatores e das pressões que possam vir a ser exercidas, ou seja, a partir do momento em que isto é um fator não só negativo para a Rússia pelo peso interno que está a provocar, de recessão, de isolamento internacional, mas também pelo peso que tem em relação a países neutrais e até aliados de interesse e circunstância, como é o caso da China. Portanto, pelo lado russo será isto. Qual será o momento em que poderemos abrir conversações para conseguir cedências dos ucranianos? Do lado ucraniano, eu vou deixar agora o Vasco expandir sobre o assunto para não falar mais tempo. Mas nós continuamos a ver também o mundo e o conflito numa perspectiva muito ocidental, mas o resto do mundo, uma perspectiva eurocêntrica, não é? E o resto do mundo pode estar a ver o conflito com perspectivas muito diferentes e provavelmente com esses exemplos que acabaste também de dar. É por isso que este tipo de propaganda de equivalência entre os dois lados e que os dois lados têm de fazer um esforço é algo que faz o seu caminho junto de determinados países da América do Latina ou da África do Sul ou por aí fora. Não é esse o meu caso. Não, obviamente, também não é o meu. Não, mas só para ser claro, porque claramente quer dizer, há um agressor, há um conjunto de regras internacionais que foram violadas. Quer dizer, aqui não se trata de estabelecer essa equivalência, se bem estou de acordo contigo, João, que eu acho que muita gente estabelece essa equivalência e claramente não há uma equivalência, é evidente qual dos dois países é o agressor, etc. Mas isso é uma discussão, diria, do passado, porque agora o que se impõe é saber, e dando de barato, quer dizer, a responsabilidade russa e de Putin, agora a questão que se coloca é como é que se pode, enfim, pôr fim a este conflito, em termos é que se pode pôr fim a este conflito. Não me parece prudente estabelecer como meta o objetivo de humilhar a Rússia, quer dizer, isso tentou fazer-se em 1918 em Versalhes e digamos que não correu muito bem nos anos 30, não é assim? E portanto eu vejo com alguma preocupação esta conversa em volta da humilhação da Rússia, em volta de derrotar, enfraquecer a Rússia, que a Casa Branca às segundas e às quartas diz que é esse o objetivo, às terças ou às quintas e às sextas diz que afinal não é esse o objetivo. E portanto não me parece que haja grande responsabilidade em termos de definir um endpoint, que é um resultado final. O que é que exatamente se quer na Ucrânia? Quais são os sacrifícios que estamos preparados a pedir aos ucranianos? Quando se diz os ucranianos estão a morrer por nós e por os nossos valores, quer dizer, então sejamos coerentes, não é? Se isto é um confronto existencial entre os valores ocidentais e outra coisa, então a NATO que tenha uma participação direta, sei isso.
Se não é isso, então teremos de definir exatamente o que é que se pretende e até que ponto é que podemos ir, e na prática já se definiu, não é? Porque há uma preocupação enorme com a transferência de alguns equipamentos para a parte ucraniana, com o receio de que isso levará a Rússia a escalar o conflito. E não só, se me permites, porque há ainda o risco de alguém mandar a casa abaixo, porque dentro da própria Ucrânia o ambiente era altamente conflituoso antes do início desta segunda fase do conflito, que de facto começou em 2014 com a anexação da Crimeia e o fomentar o movimento separatista pró-Rússia no Donbass. Este movimento era altamente conflituoso, continua a ser conflituoso, apesar de vigorar, como é natural nesta situação de guerra, o estado de sítio e da censura ser bastante apertada. Há declarações públicas cada vez mais frequentes que são veiculadas através dos órgãos de comunicação social e das redes sociais ucranianas que indicam sérias divergências quanto à condução da guerra. E há um exemplo até de extraordinária inépcia política que ocorreu este fim de semana, que é uma pequena história que merece ser contada, porque não teve o destaque devido, por exemplo, nos chamados meios de comunicação da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, que foi o caso do ex-presidente, o antecessor de Zelensky, de Petro Poroshenko. Poroshenko foi acusado em dezembro do ano passado de traição, de conluio com organizações terroristas e financiamento terrorista. É uma história altamente complexa do tempo da sua presidência entre 2014 e 2019, que tem a ver com a sua participação em eventuais negócios para a aquisição de carvão e de petróleo russo das zonas que, entretanto, tinham sido ocupadas do Donbass, e um dos indivíduos que estaria envolvido nessa mediação de negócio com a Federação Russa é um conhecido representante dos interesses de Putin na Ucrânia, Viktor Medvedchuk, que, entretanto, foi condenado à prisão e que está em prisão, esteve em prisão domiciliária, depois escapou quando foi da invasão, foi capturado. E o que é que fez a semana passada um órgão oficial, que são os serviços de segurança da Ucrânia? Ora, divulgaram um vídeo que se pode ver facilmente na net, com as declarações de Viktor Medvedchuk em russo, legendadas em inglês, e com a explicação de tudo o que é o processo do ponto de vista da Procuradoria de Kiev, indicando que Petro Poroshenko foi notoriamente conivente num processo de traição à pátria. Este é o ponto da situação. Petro Poroshenko foi-lhe pedida a prisão domiciliária, um tribunal de Kiev não deu provimento a essa pretensão da Procuradoria, e ele tem liberdade de movimentos e tem-se deslocado a diversos pontos do país para apoio da tropa, e tem dado entrevistas a órgãos de comunicação estrangeiros apelando a um reforço da solidariedade, do apoio militar, económico e financeiro à Ucrânia. Ora, este fim de semana ele ia participar na delegação do seu partido, que é a principal força de oposição no Parlamento de Kiev, na Assembleia Parlamentar da NATO, em Vilnius, na capital da Lituânia, e tentou passar a fronteira para a Polónia, para se deslocar para a Lituânia por duas vezes, e por duas vezes foi-lhe negada a permissão para sair. Ora, isto levantou um extraordinário escândalo interno e foi muito falado, porque ele não só foi proibido de ir participar estamos a falar da Assembleia Parlamentar da NATO, atenção, onde Portugal também estava representado, e não ouvi nenhum representante português falar sobre este assunto. Como também não ouvi nenhum representante português falar sobre o que vem a seguir, que é o quê? A seguir ele ia a Roterdão participar no Congresso do Partido Popular Europeu. Ora, o Partido Popular Europeu é nada mais, nada menos que a principal força política no Parlamento Europeu, onde participam partidos como o PSD, onde participam partidos como a CDU, a CSU da Alemanha, ou o Partido Popular Espanhol. Ora, as autoridades ucranianas acabaram por, à última da hora, recuar e autorizar a sua participação neste Congresso do Partido Popular Europeu em Roterdão. Ora, esta pequena
pequenina historieta indica que há, de facto, uma violentíssima tensão política na Ucrânia que pode explodir a qualquer momento. E os chamados aliados europeus, norte-americanos, canadianos, britânicos, têm noção disso. E têm um certo medo, como o Vasco estava a referir, que venha a acontecer algo com certo tipo de armamento que eles não vão controlar, porque não se vai controlar sempre. É possível que venham a ocorrer atos de desespero, atos de contradição em relação aos interesses que são sempre, por definição, diferentes e divergentes entre as diversas partes. E isto vai complicar muito o processo de negociação e não o podemos ver de forma simplista. Curiosamente, em Portugal, onde toda a gente tem opiniões sobretudo sobre estes aspectos, ninguém fala. E, portanto, o fim do fornecimento de armas à Ucrânia poderá ser, ou será provavelmente, uma das exigências russas para eventuais negociações. Não, isso claro. Mas relativamente a Poroshenko, há 2 semanas, na edição de fim de semana do Financial Times, há uma história, uma entrevista, um almoço com uma daquelas rúbricas com Poroshenko, em que ele é muito claro em dizer que depois desta emergência nacional ser ultrapassada, regressará a conflitualidade interna. Bom, dir-se-á que não há mal nenhum em que haja conflitualidade política. O problema é que hoje em dia os vários partidos ucranianos, as sensibilidades ucranianas estão armadas. Quer dizer, Poroshenko tem uma milícia própria que financia extremamente bem armada. E, portanto, não é impensável que depois das hostilidades acabarem com a Rússia possa haver uma situação muito séria que pode descambar. E há uma radicalização da população? Não, claramente. E Zelensky, mesmo antes da invasão, já estava a ilegalizar partidos, já estava a fazer o crackdown na comunicação social. Portanto, cá em Portugal diz-se muito, bom, isto é um combate entre um regime autocrático e uma democracia. Enfim, quer dizer, isso é ser extremamente generoso em caracterizar a Ucrânia como uma democracia. E, portanto, estes problemas... Apesar do regime ser tendencialmente democrático, mais não, democrático, então, não apenas pelo Claro. até porque há um esforço agora que está a ser notório naquilo que é uma das áreas mais corruptas, reconhecidamente, da Ucrânia, como aliás foi pela esta história de Poroshenko, no caso da Procuradoria, os ucranianos, em geral, reconhecerem a necessidade de que os julgamentos que estão a fazer de militares russos por crimes de guerra, que ofereçam garantias processuais e substanciais à defesa. E até agora, pelo menos até agora, têm tido êxito nesse, que é absolutamente essencial. Mas tudo o resto é como o Vasco está a dizer, é uma nebulosa. É como o dinheiro que vai parar à Ucrânia, que por enquanto boa parte da administração pública está a funcionar, mas que não sabemos depois como é que esse dinheiro será controlado, vistoriado, enfim. Vamos ter a oportunidade de falar e continuar a falar. Só para sublinhar uma coisa, é que eu acho que ninguém está aqui a criar equivalências entre a Rússia e a Ucrânia, mas quando nós pensamos naquilo que poderá acontecer numa fase seguinte, quer dizer, há problemas, há situações que provocam alguma inquietação na Ucrânia e o que está a acontecer não é tão simples como esta perspectiva moral que parece existir por aí entre um lado bom e um lado mau. Há problemas dos dois lados e uma coisa é certa, mais tarde ou mais cedo terá de haver algum entendimento com a Rússia sobre a arquitetura de segurança europeia. Não será, obviamente, nos termos em que Putin quer, mas algum entendimento terá de haver. Quer dizer, a Rússia é uma grande potência com armas nucleares. É verdade, e vamos continuar a falar sobre isso e sobre essas só uma possibilidades coisa, de negociação. Agora não. Era só para falar do desespero, é que não continuar. podemos esquecer que nestas guerras há gente que fica absolutamente desesperada e que é capaz de tudo. É verdade. Queríamos passar aqui ao segundo tema que tínhamos previsto que ia abordar, que já não vamos ter muito tempo, mas até ao próximo domingo, dia 5, continuam a decorrer as celebrações dos 70 anos do reinado de Isabel II. Estávamos em 1952, quando a então jovem princesa, de visita ao Quénia, soube desta proclamação que foi feita na abadia de Westminster. Publish and proclaim that the High and Mighty Princess Elizabeth Alexandra Mary
is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become Queen Elizabeth II. By the grace of God, Queen of this realm, and of all her other realms and territories, head of the Commonwealth, defender of the faith. Vasco, politicamente, ao longo de 70 anos, qual foi a importância de Isabel II? Falamos muito no reinado, na rainha, na Commonwealth, mas politicamente a relevância de Isabel II para o mundo? Acho que há vários pontos. Eu começaria por recordar que 70 anos são inéditos. Antes de Isabel II, só Vitória, a Rainha Vitória, é que reinou durante 60 anos, sensivelmente, não consigo precisar. E, portanto, durante este tempo, eu acho que viveu-se uma vida, quer dizer, estes anos, estas décadas, assistiram a várias transformações do mundo, não é? A Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, o pós-Guerra Fria, agora esta situação na Ucrânia. A Grã-Bretanha mudou, deixou de ser uma potência imperial, passou a ser uma potência... passou pela fase europeia, agora também é uma potência, não se sabe bem exatamente o que é. A sociedade britânica, a primeira vez que fui à Grã-Bretanha, acho que foi a Londres em 1980, quer dizer, e é evidente para quem vai a Londres hoje a diferença brutal. E a própria instituição, a monarquia, também mudou muito, que talvez o acontecimento mais conhecido junto à opinião pública será a morte de Ana e a crise que acompanhou essa morte, mas há vários pontos, ou várias crises, incluindo a abdicação anterior à tomada de posse da rainha. A questão que se coloca agora é o que é que vai seguir, porque é muito difícil a credibilidade acumulada, o prestígio, a experiência, porque é preciso também não esquecer que a rainha tem alguns poderes políticos de aconselhamento e, portanto, estes 60 anos de experiência são relevantes. O que é que vai acontecer à monarquia numa fase seguinte? Isso, enfim, ninguém sabe, mas a monarquia de facto se revelou alguns sinais de fragilidade, sobretudo nos anos 90, parece, por enquanto, estar de boa saúde. A Grã-Bretanha teve muita sorte porque apanhou uma jovem de 25 anos que se revelou uma profissional e uma mística do trono, com esta recusa de abdicação até, que prova que ela tinha uma ideia de dedicação a algo que, entretanto, como o Vasco estava a referir, se foi diluindo, se foi desfazendo. Hoje em dia, o peso da Commonwealth... Foi educada assim também, não é? Ela não foi educada assim, que é a educação de uma aristocrata que não estava destinada de forma alguma a ser a rainha, que foi por um mero acaso, uma circunstância, e algo que a marcou muito por causa da morte inopinada do pai, que ela por sua vez responsabilizava o antecessor, que, como toda a gente sabe, se abdicou do trono para fazer o tal casamento controverso com a divorciada norte-americana, e depois toda aquela história da alcova que é conhecida. Mas o que é espantoso é como esta rapariga, esta jovem aristocrata, foi evoluindo ao longo do tempo. Bem, começou logo por ter um bom tutor, que o primeiro-ministro que apanhou foi logo alguém que a intimidava, mas que ainda respeitava mais do que ela a mística do trono, com o caso de Winston Churchill. E ela acompanha o processo de descolonização, ou seja, é o momento de decadência profundo do Reino Unido. Há a tentativa de Commonwealth que perde cada vez mais influência. Há os Estados que a pouco e pouco vão deixando de reconhecer a monarquia e que se vão tornando repúblicas, como aconteceu agora recentemente com o caso de Barbados, e que nós temos ela a conseguir gerir isto, e em alguns casos até se conhece exemplos da sua intervenção política direta, muito de bastidor. E o caso mais conhecido, por acaso, tem a ver com a Commonwealth, e foi o caso em que
uma das suas primeiras, os ministros com que ela se deu notoriamente mal, publicamente mal, que foi com Margaret Thatcher, a pressão que a própria rainha exerceu para que a Commonwealth e a Grã-Bretanha, portanto, também, acatassem sanções contra o regime do apartheid da África do Sul, porque ela considerava-se não apenas a rainha ungida por Deus do Reino Unido, mas também a rainha de uma unidade maior que era, digamos, a cultura civilizacional inglesa. Cultura essa que, como o Vasco referia, sofreu imensas alterações. A própria unidade do Reino Unido é hoje uma incógnita. A Irlanda do Norte, muito provavelmente, cedo ou tarde, vai haver uma reunificação com o AR, com a República da Irlanda. A Escócia tem sempre um movimento separatista pendente, que, consoante as circunstâncias, poderá ou não ganhar mais força, e é muito duvidoso que o seu filho, já septuagenário, venha a ter, digamos, unhas para... pelo menos não há uma noção de devoção de serviço e de reconhecimento público, como há no caso desta rainha. Portanto, esta comemoração do seu jubileu marca um momento, de facto, inglês de galvanização da monarquia. É indiferente à irlandesa, é indiferente aos escoceses, e provavelmente no país de Gales o peso também será menor, e é de facto um momento de transição para um reinado que vai ser um reinado ainda mais fraco. E basta ver a situação da Grã-Bretanha. Tem aquele primeiro-ministro que, enfim... É um final dos tempos, ela começar o reinado com Churchill e terminar e celebrar o jubileu com Boris Johnson. É um triste sinal dos tempos, infelizmente. Não sabemos isso porque a rainha pode continuar ainda. Sim. A mãe viveu, passou 100 anos. Está a celebrar o jubileu com Boris Johnson. Há uma coisa que eu acho curiosa na Grã-Bretanha, no Reino Unido, é que crescentemente se fala de uma separação da Inglaterra. Isto é, em vez de ser a Escócia ou o país de Gales a saírem... É um velho problema constitucional. Um velho problema exato. Mas é um cenário que eu acho interessante, não é? Porque que tipo de papel é que a monarquia poderia ter numa transição de um Reino Unido para uma Inglaterra independente, que aliás não acho nada um cenário improvável que venha a acontecer nos próximos tempos, não é? Porque a certa altura eu também imagino que os ingleses começarão a ficar um bocadinho saturados com a Escócia em particular. Eu concordo com o João, também parece-me que a Irlanda do Norte é uma questão de tempo, e portanto este reino multinacional tem os seus dias contados, e vai ser interessante ver, provavelmente já não acontecerá com esta rainha, mas vai ser interessante ver se a instituição, a monarquia, pode atenuar algumas dos conflitos. Isso será funcional, se vai cumprir uma função de moderação que esta rainha notoriamente conseguiu. E basta ver que o peso das personalidades é muito grande. Nós temos aqui ao lado o caso desgraçado do rei. Nós tivemos um homem que, enfim, passou de uma sombra de Franco, uma criatura de Franco, para se tornar um monarca da transição, e que acabou e acaba numa situação de humilhação. É um rei comissionista. Portanto, o caso de Juan Carlos é um caso de degradação da própria instituição monárquica por via da pessoa, confrontada com movimentos de secessão que são quase que semelhantes aos de Inglaterra, como é o caso da Catalunha, não é? No conjunto da monarquia espanhola. E é uma situação diferente daquelas monarquias sem poder, aquelas monarquias constitucionais que são aquelas dos países nórdicos que não pesam, não deixam de pesar, mas que também não custam assim tanto ao contribuinte como custa a casa do Windsor, e sobretudo também não tem o impacto internacional que tem. Isso é a segunda que está em todo lado. Mas podia ser pior, podia ser a monarquia romena dos anos 30, não é? Podia ser pior, pode ser sempre pior. Pode ser pior. Para terminar, vou pedir-vos a sugestão de um tema que nós e os nossos ouvintes devemos acompanhar com atenção na próxima semana, e quem sabe poderemos abordá-lo.
Não sei, não, eu estou com pouca imaginação, mas obviamente, quer dizer, vamos continuar a acompanhar a guerra da Ucrânia e crescentemente vamos ter de acompanhar as consequências das sanções e o que é que isso significa para as economias europeias. Vamos ver o que o BCE vai fazer. Fala-se já numa subida de 50 basis points, não é? Metade de 1%. Eu acho que nós vamos ter aqui umas semanas e uns meses muito difíceis e crescentemente eu acho que as atenções terão de ser viradas para os problemas resultantes desta guerra. João? Eu duvido que continuemos a ser, como diz a Sua Excelência o Presidente da República, beneficiários líquidos desta guerra. Mas para um tema que também não damos muita atenção e que é essencial, porque os Estados Unidos promovem uma Cimeira das Américas em Los Angeles na próxima semana. Há 2 países que já se sabe que não estarão presentes, que é o caso da Venezuela e da Nicarágua, e não se sabe se de Cuba, e não se sabe, no caso, se estarão presentes todos os demais países. A questão da migração é aquela que a administração americana quer trazer, sobretudo para discussão com os seus parceiros da América Central, das Caraíbas e da América do Sul, e vai ser interessante ver como é que vão funcionar estes equilíbrios diplomáticos, porque, voltando à história da guerra da Ucrânia, todos estes países têm uma situação e uma atitude essencialmente de expectativa e de neutralidade no conflito ucraniano. É o caso do Brasil, é o caso da Argentina, é o caso do México. O México não sabe, aliás, se irá estar presente ou não nesta cimeira, porque o Presidente Obrador poderá não ir, e a maneira como a administração Biden irá tentar gerir estes equilíbrios vai ser interessante de ver nessa cimeira de Los Angeles. Parece que está muito longe de nós, mas não está assim tão longe quanto isso. Muito obrigado aos dois. Este foi o primeiro episódio do Conselho de Segurança. Espero que tenham gostado. Podem ouvir-nos a qualquer hora no site da Sábado e nas plataformas de streaming. Até para a semana. Conselho de Segurança.